das causas da agricultura itinerante, o que acontece? O agricultor planta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 10 anos feijão nessa terra aqui. Aí o que acontece? Depois desse período todinho, os nutrientes dessa terra, a fertilidade dessa terra, que seriam suficientes para você produzir feijão, elas vão se exaurir, vão se acabar. Aí o que acontece? Aí o agricultor taca ali fogo, até fogo na terra, queima. Logicamente que a cinza ela tem um tipo de nutriente, mas quando ela tem esse nutriente, vai matar logicamente o outro nutriente que essa terra tinha. Aí o que acontece? O agricultor abandona essa terra e vai em busca de outras terras mais distantes para plantar o feijão. E assim nesse processo, 1 ano, 2 anos, 3 anos plantando feijão, vai chegar um tempo que a fertilidade natural dessa terra para o plantio do feijão vai acabar, ele vai tornar a terra fogo nessa terra nova e vai assim procurando incessantemente outras terras para plantar o seu feijão. Então, itinerando por isso, que ela não está parada, ela é sempre buscando áreas novas para o plantio. Aqui o exemplo clássico, esse desenho bem bonitinho. Não deu mais para plantar o feijãozinho na sua terra, ele toca fogo, acaba a área florestal, vem a chuva, nasce alguma coisa, essa parte aqui fica sem fertilidade, com o tempo, o que acontece? Terra infértil, ele vai abandonar sua terra, vai abandonar sua casa e vai procurar tentar melhores condições de vida na cidade. Questão 2. Para obter o terreno para o plantio, o mato precisa ser derrubado. Galhos e ramos cortados, depois de secarem, precisam ser queimados. E um trabalho duro. Em geral, é feito por grupos de homens acostumados com esse serviço. Eles são pagos por um chefe, o qual contrata o serviço com o dono das terras. Depois de mais ou menos 2 a 3 meses que o sol secou as folhas e os galhos, pode-se começar a queima do mato de novo. Um acontecimento notável, esperado com grande tensão. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Típico de uma agricultura itinerante. Então, a prática sucessiva da queimada, com o intuito de favorecer o manejo agrícola, tem como consequência, ou seja, o que é que vai gerar, qual é o problema gerado com esse tipo de manejo do solo para a agricultura. Isso vai trazer como consequência corrigir a acidez do solo, mantendo a fertilidade natural. Isso não vai jamais corrigir a acidez de solo. Pessoal, Bizu, falou em acidez de solo no Brasil, vocês associem aos solos do centro-oeste do nosso país, mais especificamente aos solos dos cerrados, do cerrado em nosso país. O solo é ácido porque a gente já falou em outras aulas que eu me lembro que vai gerar nela uma crosta ferruginosa chamada de laterita, né? Então acontece esse processo de laterização do solo, deixando ele bastante ácido, devido àquela questão da nossa tropicalidade do clima, né? Da intermitência. Período de chuva, 6 meses de chuva, mais ou menos 6 meses de seca. B. Isso traz como consequência que vai ampliar a capacidade de reter fertilizante no solo. Sabe que você queimando a terra, tocando fogo, destruindo a fertilidade natural, vai fazer com que se retenha essa fertilidade nesse solo. C. Vai empobrecer o solo, eliminando atividades microbióticas, ou seja, as vidas, né, bióticas, microbióticas, que também contribuem para a fertilidade desse solo, vão morrer, né, vão se acabar. D. Como consequência, dificultar o processo de lixiviação. Vocês estão lembrados dessa palavrinha, lixiviação, que é a lavagem dos nutrientes do solo, do horizonte O, né, da terra, para as partes mais baixas do subsolo. É isso?
A chuva vai fazer com que esses nutrientes penetrem nas camadas mais abaixo do solo, nos horizontes mais subterrâneos, deixando aqui o solo no horizonte zero, sem nutrientes, sem fertilidade. E aí a principal consequência vai ser aumentar a produtividade desse solo. Aqui a gente poderia parar de ler, né, se fosse o caso. Concentrando compostos inorgânicos. Então, pessoal, qual é a principal consequência dessa prática de queimadas para a produção agrícola? Justamente esse empobrecimento do solo, que vai eliminar também as atividades microbióticas. Beleza? Vamos para frente, que o Enem está bem pertinho. Mais que se adia, igual conta. A gente pensa que faz compra, né? Não, no final do mês você paga, mas sempre chega o final do mês. Então o Enem um dia vai chegar. Então vamos se preparar. E aqui, pessoal, exemplo de plantation, né? Grandes extensões de terras, grandes latifúndios, onde vai ser plantado um único gênero alimentício. Exemplo clássico aqui do nosso Nordeste, a cana de açúcar. Monocultura latifundiária para exportação. Jardinagem, aqui no Vietnã, na Indonésia, que eles fazem ali do Sudeste Asiático. Muita mão de obra, tecnologia praticamente zero, certo? Então é como se fosse um jardim, você tem que cuidar todo dia, aguar todo dia, colher todo dia, plantar, certo? Muita mão de obra, pouca tecnologia. Quando cair na prova do Enem, agricultura de jardinagem, aí pode ser que caia falando como fosse agricultura de terraceamento, ou agricultura em curvas de níveis. Curvas de nível. E vai ser praticamente a mesma coisa. Agricultura de jardinagem rima com agricultura de terraceamento, que vai rimar também com agricultura de curva de nível. Por exemplo, terraceamento, esse exemplozinho aqui, pessoal. Terraceamento. Um país montanhoso como o Japão, certo? Praticamente só tem 30 a 35% de terra boa para plantar. O resto é só montanha. Então o japonês ele aproveita 1 centímetro que seja de terra para plantar. Então quando ele pega um relevo montanhoso, a única saída para que ele plante e colha, tenha uma boa produtividade, é fazer esses terraços artificiais na sorra de relevo, como se fossem os batentes, né? Então a gente pode chamar agricultura de terraceamento ou agricultura de curva de nível, ou seja, de nível de relevo, tá certo? Então aqui vocês podem observar também, ó, uma montanha. Então esses batentes aqui são feitos de maneira artificial, tanto para aproveitar a água que cai da chuva na montanha, quando ela vai correr para baixo, automaticamente vai molhando, vai irrigando, vai drenando toda a plantação nessa jardinagem, beleza? Então caiu na prova do Enem, jardinagem, atendem para terraceamento, plantação em terraços para aproveitar o pouco terreno disponível para plantar, ou em curva de nível, que é justamente acompanhando a curva, o declínio do relevo. Aqui um exemplo mais clássico de novo aqui, ó. Pequenas propriedades, mão de obra abundante e terraços artificiais. Todos esses terrazinhos aqui foram feitos artificialmente pelas mãos humanas.